amazing stories. Estamos lá. Obrigado, Guilherme. Olá, Carlos. Olá, Guilherme. Isto fica... É uma ideia tão simples e tão gentil para nos deixar no espírito da coisa. Pois, mais uma vez, sou obrigado a abrir esta sessão, não é? Contra a tua vontade, aliás. Contra a minha vontade, de facto. Não, a escolha é tua, é justo. Sim, é uma gentileza da tua parte, mas portanto, estás à espera para eu me pôr a jeito, não é? Não, mas eu ponho-me a jeito. Desta vez tu escolheste bem. Sim, sim. Escolheste bem desta vez. Aliás, volto a recordar, porque há um aspecto curioso. Eu voltei a rever, obviamente, até mais do que uma vez o episódio piloto. Há diferenças muito curiosas do episódio piloto para as outras, para os seguintes. Um deles foi que o Chris Carter decidiu que definitivamente a Scully tinha que ser ruiva. Eu percebi porquê, mas eu já lá vou, porque essa questão é muito importante. Não, vamos começar por aí. Porque é que a Queres? Quero. Então vamos por aí. A série é muito infantil, na verdade, ok? Aquilo é uma inspiração infantil no Silêncio de Inocentes. A Scully é uma versão adolescentezinha americana com aqueles fatos horrorosos, aqueles que nem era tailleur, nem era nada, aquilo era uma coisa completamente patética. Aquela de 93. Sim, mas quando vem é o rescaldo dos anos 80. Só faltava de facto ter os enxumaços e aí os grandes decotes e não usar sutiã, mas isso são anos 80 vividos a sério. Os anos 90 são muito mais recuaram muito mais nessas abordagens de soluções mais atrevidas. Há um filme muito curioso para quem quer perceber o que é que é a marca destes anos 80, que é o filme de Laurence Kazan, que se chama Body Heat, Noites Escaldantes. Sim. E o que eu estou a falar sobre os anos 80, que é com a Kathleen Turner, está lá escarrapachadinho, claríssimo como água. Quanto ao facto ela ser ruiva? Porque ela precisava ter mais sobrecarga sexual, ser mais agressiva sexualmente, mais pujante sexualmente, porque ele é muito totó. Então era preciso ter alguma coisa. Aliás, vocês não sei se sabem, mas eles acabaram por ter envolvimento íntimo, sexual, posso dizer. Isto não é para crianças também, de qualquer maneira podemos dizer, não é? Só não podemos dizer palavrões. Então, o facto que é, como é que tu escolhes uma série, estás há não sei quantos minutos a falar de tudo menos da série e dizendo já, antecipando já que vais bater forte na série, uma coisa que não é. Não estou a bater forte. Vais. Eu gosto imenso da série. Apesar de ser infantil, já está sexualizada. É infantil. E deixa-me só colocar a questão nestes dois pontos que achei muito curioso. Tu tens memória de quando é que começaste a ver a série? Quais é que eram as circunstâncias? Em Portugal foi em 94, não foi? Foi logo a seguir. Portugal foi em 90, começou em 93, 94. Mas tu tens memória do contexto da tua vida concreta, o que estavas a fazer em termos profissionais? Não, felizmente não. Sabes que eu tenho? Eu casei em 93. Pronto, já percebi. Ou seja, eu tenho memórias do início do meu casamento e a série, enfim, não é que eu tinha sido raptado por um alienígena e forçado a casar numa galáxia muito, muito distante, mas tenho as memórias, isto a propósito, enfim, temos falado sobre o Star Trek e sobre o Star Wars e a forma como nós vivemos as séries. Isso é muito curioso, porque tu tens de facto um alinhamento contextual com a tua história. Exatamente. Que é muito curioso, que eu não tenho qualquer memória. São umas memórias dispersas. Olha, por exemplo, em relação ao Body Heat, quando fui ver ao Cinema Ávila, mas quer dizer, é uma coisa muito circunstancial, nem sequer tem valor para mim de alinhamento da minha história vivida. Mas é curioso essa tua vivência ao lado da chegada destas narrativas. Porque no fundo eu acho que uma das questões de eu gostar também de ficção científica e não gostar nada de fantasia também acho que tem a ver com isso, ou seja, eu também ser capaz de transportar-me, não de teletransportar, mas de transportar-me para aquilo que eu sentia, que eu sabia e que eu não sabia em cada uma das épocas. Não é? O Star Trek para mim foi difícil de entender porque era demasiado complexo para um miúdo da minha idade. Sim. Enquanto que o espaço de 1999 já era para mim muito mais enfim, entendível, não é? Até porque 99 era dali a pouco tempo. Mas, não é? De alguma maneira estás a dar-me razão em relação à dimensão infantil dos X-Files.
Não, É infantil, mas isto é uma brincadeira, é uma provocação que estou a fazer, mas é verdade. E deixa-me só ir a estes dois pontos que são muito. Não, desculpa. Até me deixas embaraçado, porque de repente tenho que ficar menos agressivo e isso custa-me. És a minha rubrica favorita deste podcast. Pois, já percebi. Mas todavia, eu descobri que a Scully vem, na viagem, quando eles vêm para Bellefleur, que é aquele primeiro lugar onde está este primeiro grande fenómeno, ela traz uma cruz de ouro pendurada. Portanto, isto é interessante porque, na verdade, a questão é muito simples. O póster, o famoso póster de I Want to Believe, quem diz é ela. Porque ele já acredita. O Mulder já acredita. Ela é que não acredita. E ela tem a resistência ela quer acreditar, mas tem a resistência da formação científica que a impede de abertamente entrar. E há aqui uma coisa curiosa na série toda, sobretudo neste arranque da série, que é depositar toda a questão associada a extraterrestres à abdução, ao rapto de seres humanos. Que eu sempre achei que é narrativamente uma ideia muito pobrezinha. É a mesma coisa que agora pensarmos que, afinal de contas, se calhar a Maddie foi abduzida. Não é? Não. Mas tu percebes? É tão extravagante a solução. Por mais episódios que possam ter sido relatados de pessoas que foram verdadeiramente abduzidas, que eu acho completamente improvável. E acho que é uma das ideias narrativas mais extravagantes. Se calhar vou ter que pagar eu pelo meu próprio rapto. Digo eu. Outro? Deixa-me só dizer uma coisa. Foi curioso teres falado sobre esse cartaz. Nós fizemos um acordo e o Carlos Costa tem várias características, uma delas é nunca cumprir os acordos. O acordo era que nós pudéssemos falar sobre uma cena e mostrá-la, e o Carlos disse, excelente ideia, vais fazê-la? Não. Tens razão. Eu vou fazendo por os dois. Sim, disse que era uma boa ideia, mantenho, não, ainda não o fiz. Certo. Esta imagem é retirada desse tal póster do filme, do póster, e depois queria aqui mostrar uma coisa, e é um pouco em jeito de confidência. Isto é o meu sótão, isto é um dos pósteres, não sei se estou a apontar bem, está perfeitamente, que me foi oferecido pelo professor Carlos Costa, que estava no seu espólio, e um dia disse-lhe que adorava a série, que adorava aquele póster, e ele fez-me um dia essa surpresa e ofereceu-me este póster que guardo com um enorme carinho, que fará parte, enfim, das coisas, destes gadgets que eu tenho lá no sótão, das coisas que eu mais estimo. E é também por isso que eu fiz questão de trazer esta t-shirt, também em homenagem. Depois é que te acompanho. Há um exagero ali, há quase que um fetiche em relação aos raptos, não é? Sim. Há quase um desejo. E eu trouxe esta t-shirt porque no fundo faz por isso que achei essa inversão. Enfim, não estamos a ser raptados pelos alienígenas, eles estão a ser raptados por nós próprios. Não sei porque é que essa marca que está aí mal camuflada tem que ser essa marca, não podia ser um simples Fiat. Tem que ser essa coisa da Baviera. Sim, mas eu tenho muito poucas relações. Olha, estás a dizer isso nesse é uma brincadeira. Não tenho essa relação. Sabes que eu tenho um Trabant ainda. Tenho um Trabant ainda estimado. Que comprei na pátria do socialismo há uns anos. Okay. Estou a brincar, não tenho. Pois era isso que eu ia perguntar, assumindo que o terias, onde é que estava guardado? Onde é que estava guardado, exatamente. Porque eu tenho curiosidade em ver, eu nunca vi. Nunca fiz nenhum trabalho? Não, nunca vi, ao vivo. Eu gostava de ver, porque acho que para mim é um produto de ficção científica. Percebes? Okay. Porque está tão longe do que é um automóvel para mim, que eu gostava de ver como é que é, de facto. Olha, e porquê é que a pergunta que eu queria fazer-te concreto era esta? Antes de dizeres o que vais dizer, portanto, podes baixar esse polegar, esse indicador, que também riste. Porquê tu escolheste... Está articulado. Porquê tu escolheste esta série? Porque, na verdade, é talvez uma das séries que melhor ajuda a entender o que é esta questão da ficção científica. Porque a série é ficção científica, mas não é ficção científica. É ficção científica porque tem que admitir uma dimensão que não é, na realidade, ainda aceite. E que passa por questões que estão associadas a uma suposta... supostas entidades que estão muito mais evoluídas do que nós. E que cientificamente têm outras tecnologias, mas que na verdade, e aí já vai depois ao encontro da série, porque é uma coisa que acho muito interessante,
que é possível que seja real. Portanto, no primeiro episódio há uma prova. Portanto, há uma prova, nós nunca sabemos muito bem se a prova é ou não é real, se é ou não é uma tecnologia alienígena ou se é uma tecnologia humana. Neste caso é um pequeno dispositivo que estava no nariz, um implante que é colocado no nariz. E isto é muito interessante porquê? Porque como é a questão científica que está aqui a ser dada com uma grande resistência para acreditar, a Scully tem uma prova. E, portanto, é difícil de ter total reserva, total dúvida científica perante este fenómeno. E esse é um achado narrativo. Posso saber porque é que eu acho que gosto da série? Eu gosto mesmo da série, enfim, tem essa relação com a série. Claro, ver hoje a série, pronto, nós achamos isso, não é? Que há coisas que não fazem muito sentido, até do ponto de vista narrativo, mas eu acho que não podemos estar sempre a reinterpretar e reavaliar à luz do ano que nós temos, dentro daquele contexto. Eu acho que a série serve muito bem. Eu pensei que tu fosses dizer... Desculpa, estás-me a dizer isso porque em relação ao contexto à época... Eu acho que para o contexto da época, os X-Files são de facto uma série que é marcante, não é? Ou seja, vista à luz de hoje, não somos capazes de identificar imensas falhas. Eu acho que é um erro nós fazemos isso, que é, à luz do século presente ou do ano presente, avaliarmos retrospectivamente alguma coisa que é um produto da sua época. Eu acho que para aquela época é muito bom, e até pensei que fosse fazer uma ligação com uma outra proposta tua anterior, que eu acho que esta, enfim, é uma filha, diria que de linha direta, Twilight Zone. Porque eu quando vejo os X-Files, em termos dos temas, e agora queria só falar dois ou três, se concordaste deste, e há uma coisa que eu gostava muito de falar depois no final, que tem a ver com este posto maravilhoso que me ofereceste. Eu vejo ali uma sequência até temática, não é? Entre uma série e outra. Eu comecei por gostar muito dos X-Files por esta música que o Guilherme fez o favor de colocar agora. É muito bom mesmo, é intemporal. E isso me remete para aquilo que eu gostava muito, como me lembra, que é aquela atmosfera meio sombria, não é? A ideia do suspense, tudo aquilo. Estamos já nos anos 90, já a aproximarmos no final do milénio. Sabes onde é que vem? Essa é a grande força motriz da narrativa, das narrativas. Sabes onde é que vem? Não. Vem do Twin Peaks, que é o ambiente de mistério. Pois, muito bem visto. Porque, na verdade, tu nunca consegues descodificar tudo. Muito bem, exatamente. E, de facto, aliás, a própria música, se reparares bem, a ambiência eletrónica é muito parecida com o que o Padel Elementi fez para o tema da Twin Peaks. Exatamente, perfeito, estou muito de acordo contigo. Cruza esse lado, que para mim é, de facto, o mais interessante da série. Eu não consigo entender bem isso que tu disseste, de aquilo ser um produto de época. Sim, neste sentido. Sim. Primeiro, o meu impacto é este mergulho nesta atmosfera, e agora o que disseste sobre Twin Peaks é muito interessante. Totalmente de acordo contigo, não é? Nunca pensei em ligar as coisas, totalmente de acordo. Estava mais a pensar em Twilight Zone pelos temas que propõe. O facto de estarmos perto da viragem do milénio, eu lembro-me bem disso, não é? Já havia uma certa instabilidade emocional nas massas, não é? Sobre a viragem do milénio, não é? E a série também vive disso. Depois trata de coisas pelas quais nós temos algum apreço, não é? O desconhecido. Agora falaste sobre isso, não é? Este diálogo entre a fé e a crença, e quando eu digo fé, tu citaste muito bem a questão da cruz da Scully. É uma fé que eu não vejo como uma fé religiosa, enfim, é um conjunto de crenças ou alguma coisa mais. Depois vejo uma coisa... Desculpa, uma contradição com o espírito científico. Sim, exatamente. E o Mulder depois é todo outro resto. Isto começa tudo com o rapto da irmã do Mulder, ele depois vive obcecado com o facto da irmã ter sido raptada, e depois trata de questões que já são... Desculpa, supostamente, porque nós nunca vemos, não há provas, não há nada. Sim, exatamente. É o entendimento que ele dá. No limite até pode não ter tido uma irmã. Exatamente, é o entendimento que ele dá. Porque nós nunca conhecemos a vida familiar da personagem, não é? E eu gosto disto. A ambiguidade que este mistério gera. Exatamente. Nós temos que acreditar que ele também acredita, não é? Para acreditar num Mulder, eu tenho que acreditar que ele teve uma irmã que ela foi, ou que ele acha, neste caso, que ela foi raptada. Pois é uma coisa que às vezes é um bocadinho irritante nos americanos, não é? Que são aquela a permanente obsessão com as teorias da conspiração do governo, não é? Que o governo americano já teve contacto com alienígenas, tem tecnologias que não existem. E que o homem do cigarro é o agente infiltrado. Exatamente. O homem do cigarro é uma personagem fantástica, não é? Que eu acho que hoje em dia, não é? Se calhar não era possível ter uma personagem que passa o tempo todo todos os 50 minutos a fumar. Esta questão é engraçada, das conspirações que o governo está para esconder-nos alguma coisa da tecnologia. Exatamente. A ideia que estamos a ser manipulados, que há uma manipulação da opinião pública, e tudo isto num contexto onde as redes sociais são ainda uns garotos, não é? É a ideia da manipulação das massas, de esconder aquilo que as pessoas não podem ver, e eu acho isto curioso. Coisas mais interessantes para mim, que trata da série,
paranormal, telepatia, monstros, mutantes genéticos. E lembrei-me da Twilight Zone por isso. Há uma expressão muito curiosa, que é como cada episódio conta uma história, não é? O monstro da semana, não é? Portanto, cada episódio tem o monstro da semana. E quando nós temos todas as semanas ter um monstro novo, nós, pronto, caímos um bocadinho na vulgaridade, é parte do paranormal, acho pouco interessante. Aquilo que eu gosto mesmo, e queria só chegar aqui, é este diálogo entre o ateísmo, o gnosticismo, enfim, depende depois do posicionamento, versus aquilo que são as não crenças religiosas. E acho que estas duas personagens, não é? Fazem muito bem este diálogo entre aquilo que não se conhece e que não se consegue explicar, e as pessoas acham, no fundo, que a verdade é previsória e contingencial. Portanto, aqui o que importa é aceitar que o inexplicável é real. Isto é difícil, não é? Como é que tu me convences a mim que aquilo que não consegues explicar, que é aquilo que é real, não é? Mesmo não consigas demonstrá-lo, e é isso que eu adoro no Mulder, não é? Esta capacidade de admitir que aquilo que ele não sabe explicar, que é a própria realidade. E quando que ela é isso que tu disseste há pouco, ela é cientista, é razão, é um método, e gosto disto deles. Eles ambos procuram a verdade, cada um deles, não é? Só porque vão por caminhos diferentes. E acho que o que é moderno, se é que se faz, é no fundo esta ideia que é: a vida é complexa, a realidade é complexa, e nós podemos seguir uma de duas formas: ou seguimos o caminho da razão, do método científico, ou somos mais intuitivos, muito mais jedis, e deixa sempre em aberto esta questão. E nenhuma das personagens se sobrepõe à outra. A forma de ver o mundo do Mulder ou da Scully, até uma certa tensão entre eles, mas nunca se sobrepõem. E só queria dizer isto por último, que é enfim, da parte toda da mitologia dos OVNIs, toda aquela maluquice deles, não é? E eu quero acreditar, de facto, uma frase maravilhosa, mas a frase que eu gosto mais, e que eu hei de fazer uma t-shirt com ela, é esta frase: a verdade está lá fora. Isto para mim é maravilhoso, não é? Porque, no fundo, há uma certa relativização daquilo que é verdade, daquilo que não é verdade, não é? E uma coisa que é maravilhosa para mim, que é, eu adoro isto até como historiador: não há verdades absolutas. E tu podes dizer isto: não há verdades definitivas, não há verdades absolutas, não é? Quando nós somos professores universitários, não é? E transmitimos conhecimento, e construímos conhecimento, não é? Dizer isto é um ato, acho, até de uma certa subversão intelectual. Felizmente. Felizmente. E a ficção diz-me isto: ou seja, é preciso, no fundo, ver as coisas segundo a nossa própria experiência, segundo a nossa própria singularidade. E a verdade está lá fora, está lá fora, para mim, tem uma dupla, e o Carlos já, um duplo efeito. O está lá fora de nós, não é? No mundo material, se calhar. Está algures lá fora onde não chegamos. Exatamente, há uma coisa que é exterior, ou está lá fora no sentido até do universo e do cosmos. Do lá fora do nosso planeta. Exatamente, essa ambiguidade, e a palavra que tu usaste, acho que é uma palavra que é muito feliz para caracterizar aqui a série, que é muito fascinante para mim, não é? Toda esta ambiguidade, esta atmosfera sombria e esta relativização da verdade, que a verdade depende do ponto de vista, e que não vale a pena nós anegarmos, o que nós vemos é, no fundo, a aceitá-la, não é? Isto deixa-me muito fascinado. Portanto, eu acho que faz um upgrade em relação à Twilight Zone, embora os temas não sejam muito diferentes, não é? Acaba por fazer aqui um diálogo entre a fé e a razão, entre a ciência, muito focado nesta questão da verdade, a verdade está lá fora. E deixa um território gigantesco que para cada um de nós possa fazer o seu processo individual de construção, de descoberta da verdade. Portanto, a minha frase favorita seria essa: a verdade está lá fora. A frase seguinte era: então vamos lá, à procura dela. Mas sabes, deixa-me voltar outra vez à questão da comparação. Para quem viu O Silêncio dos Inocentes, quer dizer, o contraste de maturidade entre o Silêncio dos Inocentes e os X-Files é brutal, não é? É uma série adolescente. Mas porquê estás a comparar uma coisa com a outra? Por uma razão muito simples. Eu fiquei chocado. No primeiro episódio logo, neste tal episódio que é o episódio de conferência. Não queres contá-lo? Só resumidamente, uma sinopse rápida? Sim, é a história de uma criatura, de uma miúda, de uma adolescente que acabou de se formar no ensino secundário e aparece morta. Depois vem-se a descobrir que neste lugar já não é o primeiro caso. Para mim a história seria: houve contacto. Pois não se sabe muito bem. Supostamente há ali qualquer coisa que está a criar interferências misteriosas. Há uma cena no avião, quando o avião passa por cima deste lugar, há turbulência e ela fica, Scully, que é tão científica, mente fria, fica aterrorizada, e ele acha que é normalíssimo. Não, o que ele diz é: estamos a chegar ao sítio certo, não é? Exatamente. Se está a correr tão mal... Ele está contente porque, para ele, qualquer sinal de que há uma anomalia, para ele é uma felicidade. Exatamente. Eu acho que isto é um pouco infantil. Mas é importante que seja infantil. Deixa lá voltar à história. É curioso, só para dizer isto, que Sally é uma descrente. Aliás, a missão dela é
confirmar a descriminalização do Mulder. É esse o objetivo dela e ele sabe. Mas é estranho, porque um agente daqueles no gabinete a trabalhar fecheiros que estão mal encerrados, no fundo. Sim, e estar numa ela é cave. bonitinha. Não sei, claro que é uma armadilha. Mas só para dizer isso, o facto dela ser uma cientista e precisar de evidências científicas para explicar tudo o que está à sua volta, quando ela própria experiencia, e desculpa este jargão, o contacto, não é, no seu próprio corpo, ela própria começa a duvidar de facto de si mesma, não é? Sim. Ou seja, ela está muito ancorada no método científico, na ciência. Ela de repente believe, ela literalmente está sempre nessa condição. Exatamente. Ela, de facto, tem a sua crença permanentemente suspensa. Desafiada, sim. E isto, da verdade, está lá fora é curioso, porque é a postagem... É o que ele poderia ter dito. Exatamente. No fundo é o que ele diz. Isto trata muito mais, se calhar, dela do que dele. Sim, o I want to believe é mais dela e the truth, a verdade está lá fora. É dele. Porque ele sabe que a verdade está lá fora. Podem dizer o que quiserem, podem bloquear, podem atrasar. Está lá fora e por mais que queiram esconder ou encobrir, as conspirações, nós havemos um dia de descobrir toda a verdade, por mais que vocês queiram encobrir. Esta ideia não é da parte da conspiração, que isso é um bocadinho, enfim, americaniça mais. Mas esta parte de estão a esconder a verdade... Mas é assim que os conspiradores pensam. É essa exatamente a ideia que os conspiradores... Isso também não é novo, não foram os X-Files que trouxeram essa questão, simplesmente repisaram, né? Que é, para um conspirador, há uma entidade, há um grupo de gente, há quem não queira que se saiba a verdade. Só acho uma coisa gira nos conspiradores, é que eles estão tão dispostos a acreditar nisso que perdem a sua própria credibilidade e aceitam-no. Sim. E às vezes as pessoas são credíveis, não é? Têm que se engolir a si próprios. De contar uma coisa que me lembrei agora. Na televisão portuguesa, não sei há quanto tempo, não é? Mas houve uma autópsia de um cadáver. Vocês lembram-se disto? Um alienígena. Não. Que foi dissecado na televisão. Desculpa. Isso foi um episódio de telenovela. Isto foi em Portugal. Um canal de televisão na altura emergente. E montou um reality show à volta de um cadáver de um alienígena que tinha sido apanhado e foi... Não tenho memória disto. Não tenho memória. Não sei se estou a ter aqui alguma assombração. Eu ia jurar que vi isto na televisão portuguesa. Um cadáver que foi dissecado de um alienígena, não é? Para dizer isto, que às vezes as pessoas são muito credíveis, aceitam perder a sua credibilidade em nome dessas mas não te esqueças que agora, por falar nisso, o mistério do Roswell ainda continua a ser... Mas qual mistério? Não há mistério nenhum, exatamente. Não há mistério nenhum. Mas a narrativa é tão poderosa que ainda consegue resistir como mistério. Isto é, há indícios que desafiam, ou melhor, desafiam a crença e desafiam a descrença. Portanto, esta dupla capacidade de é verdade ou pode ser mentira... O que apenas os alienígenas só sabem falar inglês e só conheceram os Estados Unidos no mapa. Não conhecem mais nenhum país do mundo e só falam inglês os gajos. Já escolheram a nação mais evoluída, o povo mais supostamente sensível. E porquê foram os Estados Unidos? Mas já foram mais sítios, nós é que não sabemos. Mas olha, deixa-me só terminar com este episódio. Ou melhor, estamos longe de terminar. Com um fragmento do primeiro episódio que põe o Mulder, eles já estão lá naquele lugar onde estão a fazer a tal investigação sobre os cadáveres que surgiram. Depois há uma exumação de um cadáver que, afinal de contas, aquilo que está lá dentro não é um corpo humano, mas é eventualmente de um macaco. Era a Lucy, o Australopiteco que foi descoberto em África. Estranha, e tinha lá o tal implante. Portanto, as histórias depois ficam demasiado extravagantes, mas faz parte também deste lado mais adolescente. E neste contexto da adolescência aparece o Mulder à porta do quarto onde eles estão no hotel. Ela ouve o bater da porta e ele aparece com um cap virado ao contrário, dizer: estou cheio de energia, vou correr, queres ir correr? E ela diz: não me apetece, prefiro ficar aqui. E isto é a coisa mais antissexual que existe no mundo. Essa cena chama-se Talvez Correr. Exatamente. Mas porquê aquilo? Eu sei porquê. Porque na verdade querem mostrar que há ali uma certa ingenuidade. Tensão adolescente. Sim, tardia. Uma certa. É um romance. Exatamente, claro. Certo romance. Com certeza. Isso é bonito, haver um certo romance. Mas é a mesma coisa que nós. É tão válido isto como pensarmos. Mas há uma dimensão erótica na relação entre o Hannibal Lecter e a. Não lembro o nome da personagem do Judy Foster. Da Judy Foster. Já vou lembrar. Tanto que há que depois, no filme feito o Hannibal, realizado pelo Ridley Scott, ele a veste com roupa e sapatos Gucci. Portanto... Que tencionava comê-la.
Provavelmente. Eu trouxe só, se permitires, Provavelmente. eu continuo a cumprir a nossa. Quando o seu Sim. remata para canto, para a linha de fundo, não faz a correr atrás da bola, deixa a bola sair pela linha. É? Não recuperas a bola. Está bem. Eu, Então vá, pronto, faz lá um remate. Faz lá um remate. Mostra-me. trouxe estas imagens porque eu mantenho o nosso acordo. Nós fizemos um acordo. Sim, fizemos os três, eu, tu e o Guilherme. Falámos sobre uma imagem, ou uma cena do filme, um conjunto de cenas. Consegues ler disso? Desculpa, Carlos. Portanto, Eu vou ler. ele pergunta, acredita? É bonito. Que era suposto ele dizer acreditas. Acreditas na existência de extraterrestres? Pergunta ele. Ela responde logicamente, tem que dizer que não. Logicamente tem que dizer que não, não é? Segundo a lógica, não é? Sim. É que ele está mal traduzido. Segundo a lógica tem que dizer que não. Depois ele responde-lhe: quando a convenção e a ciência não nos oferecem respostas, será que podemos finalmente considerar o fantástico como plausível? Ou seja, quando a ciência não tem respostas, será que nós podemos admitir que há alguma coisa além disso? E eu trouxe esta cena porque eu acho que faz bem esta critização, não é? Faz. Da verdade que deve ser relativizada e que... Não sei se tu conheces um conto japonês chamado Rashomon, assim, um nome do género, que fala sobre a morte de um samurai, que é contada, sim. e também tem um filme. Sim. É um conjunto de contos do escritor japonês e depois da origem um filme. Do Akira Kurosawa. Exatamente. O filme é um filme que é brilhante pela forma como conta a história. Tem um samurai que é morto e depois cada uma das pessoas que conviveu os últimos momentos Tem da uma sua vida. versão narrativa diferente. E todas as verdades são verdades parciais e o que é o chamado efeito Rashomon, não é? É que a verdade deve ser relativizada, que vai mudando um pouco com o ponto de vista. Enfim, não é apelar à ficção da nossa vida cotidiana, mas esta capacidade, não é, de nós admitirmos que não temos resposta para tudo e que a verdade se calhar está fora de nós, que não há uma verdade única, não é? Eu gosto muito desta ideia e acho que esta é a primeira cena do primeiro episódio que tu propuseste, traduz bem isso. Mas sabes que é curioso, porque e tu deste conta de uma coisa que também me deixou, não sei, incomodado, se intrigado, e que já ia perder... Nesta imagem? Não, que eu já ia perder naquilo que devia acrescentar, que é esta ideia de que a série está mais perto do universo fantástico do que da ficção científica. Tu achas isso? Sim. Ok. E eu acho que nós devíamos um destes episódios falar sobre fantasia, fantástica e ficção científica, porque é muito fácil confundir. Sim. Não é fácil destrinçar. Essa conversa é impossível porque tu és contra isso, és contra rótulos e catálogos. Eu uma vez tentei fazer isso, classificar ficção científica e depois ouvi durante 6 semanas seguidas então onde é que está esse menu do que é ficção científica e tal. Porque se nós o aplicássemos, há aqui propostas tuas, ficavam na raia. Tu queres um manifesto? Então eu desafio-te a fazer um manifesto. Traz-me esse manifesto. Eu posso dizer já, os meus 5 pontos sobre o que é ficção científica. Não eram 10? Agora já são só 5? Nunca foram 10. Nunca foram 10? Certeza? Agora estás a suspender uma crença que é importante. Queria-te fazer uma pergunta. Pergunta. E se calhar liga-se com isso que estás agora a dizer sobre a fronteira entre a ficção e fantasia. Eu também acho que está muito mais perto. Enfim, não é muito do ficção. Fantástico, repara. Sim, não é do fantástico, tens razão. Fantástico. Não há muita Fantasia ficção. Senhor dos Anéis. Sim. Okay? Ponto final. Sim, isso nem sequer conta. Mas há aqui uma questão que eu queria colocar-te, e se calhar tu lês de forma diferente. O facto de eles estarem muito focados nesta descoberta da verdade, de haver uma certa limitação do conhecimento que nós temos, de outra forma, o que eu queria perguntar é isto. O facto da série assumir que o nosso conhecimento está limitado pelas nossas percepções, levantar uma questão sobre o que é que nós de facto devemos conhecer e o que é conhecer a realidade. Tu vês aqui alguma dimensão, eventualmente, eu vou dizer isto de forma um bocadinho pequena, alguma dimensão filosófica neste dado? Não, ideológica vejo, claramente. Ideológica? Sim, porque parte daquele princípio, há pouco rimos e eu acabei por não dar o detalhe que o Guilherme fez um gesto de um triângulo e o olho dentro do triângulo, o famoso símbolo que está lá na nota. Tens de ser o resto, e que símbolo é que é? Pronto, faz parte de um grupo de gente especial, não é?
de pessoas que acreditam no grande do grande bem, exatamente. E não, chama-se mesmo. É o grande arquiteto do universo. Exatamente. Se bem que isso é uma metáfora... Bom, são outras questões que estão mais mas para mim... interessantes. Estão dentro do domínio do fantástico. Do Dan Brown e Sim, mas estão para mim dentro do domínio do fantástico. Isso é que é interessante. Mas não há aqui uma dimensão filosófica de Schwarz, uma dimensão que é ideológica, sim. Em que sentido? É uma ideologia muito americana, que eu não sei de onde é que vem, não sei como é que aconteceu este fenómeno. Este espírito da conspiração é nitidamente, fortemente americano. Se bem que, obviamente, toda a história humana vive de receios de conspirações. Mas o que o Mulder quer fazer, reduzido à sua essência mais elementar, é demonstrar que estão a esconder a verdade. Mais do que provar essa verdade, ele quer mostrar que há indícios que estão a ser escondidos. E posso complementar, e no entanto, sendo essa, acho também é isso, ele nunca procura, de forma taxativa, dar uma resposta. Ou seja, a série nunca procura dar respostas definitivas. Nem dar favor a um lado nem outro. Nunca resolve a questão. Sim, nunca resolve. Nem pode. E é também por isso que eu acho que há ali uma certa ligação com o Twilight Zone. Não é essa opção que é, levantam uma questão, pode ser ética, moral, filosófica, ideológica, não importa qual, mas depois o episódio em si, aqueles 48 minutos, aqueles 40 minutos, não querem dar uma resposta. Ou seja, o próprio Mulder, há uma coisa que está escondida, mas não há preocupação em dizer o que é. No fundo deixa que nós possamos ir descobrindo por nós próprios, não é? Saindo nós próprios da caverna. É tão estranho como isto. Será que o Donald Trump usa mesmo fraldas? Porque supostamente saiu cá para fora uma informação de que ele precisava de fraldas para incontinentes. Só o facto de a gente sair uma informação cá para fora diz logo tudo sobre o grau de credibilidade do que acaba de dizer. Mas percebes? É esta ideologia. Eu fico assustado com isto. Chamas ideologia ou chamou-me parolice? Mas pronto. Mas que, apesar de falar das fraldas do Donald Trump? As duas coisas, o facto de se falar sobre isso e de tu falar sobre isso. É uma dupla parolice. Obrigado pela parte. Eu sei que o episódio é sobre conspirações. Eu não sou trampista, só para dizer isto. Claro, não estamos a falar disso. Nem sou anti-trampista também. Esse sim foi raptado. Foi provavelmente. Devia ser, talvez. Mas foi antes de ir para a escola. E foi as aulas todas. Provavelmente. Mas é esta ideologia de que há forças de bloqueio que são muito poderosas e que estão a reservar coisas que nós não podemos saber. E o Mulder está ali para lutar para que elas venham à luz. Não para as demonstrar. Por isso é que ele está metido numa espécie de gabinete fechado, onde sozinho, numa cave, está a tentar trazer cá para fora. Mas ele só quer mostrar. Ele só quer dizer, é verdade, a minha irmã também foi raptada. Quer dizer, eu continuo a achar isto tudo, ideologicamente, é a parte mais fraca deste universo dos X-Files. Pode dizer uma coisa que é, a série, se é para entreter, entretém muitíssimo bem. Ou entreteve. Sim, mas eu queria chegar aí. A invenção narrativa é muito gira. É muito bem feita. Muito, muito bem feita. Portanto, está muito bem construído e isso é o talento do Chris Carter. Ele não está preocupado em fazer um produto maduro, adulto, mas está preocupado em fazer uma narrativa bem urdida, bem construída. E, de facto, mesmo dentro deste contexto, como tu dizes muito bem, os episódios papam-se muito bem. Muito bem, nós não sei se podemos falar sobre o tema do próximo Era isso podcast. Que eu te ia pedir, uma vez que a escolha agora é tua, diz o que é que Gentil pensaste. senhor, muito obrigado, meu rei. Não tenho de aqui, segui. Eu queria, no fundo, tentar ir ao encontro de duas coisas pelas quais tu tens especial simpatia. Uma pela Scarlett Johansson. Tenho? Sim. Pois tenho. Pela forma insistente com que falas sobre ela hoje. Sim, é uma rapariga cheia de atributos artísticos. E queria fazer uma proposta e depois, como tem a ver com isso, ou seja, ir ao encontro da tua escolha, o facto de gostares muito desta atriz. Aliás, houve pelo menos 2 filmes ou 3 sobre os quais nós falamos, nos quais ela participa. E eu trago aqui uma proposta que é, enfim, é um truque, não é? É parte de uma anime, embora nossa proposta, enfim, não é que seja um caso fechado, mas não parte dos animes, partir de filmes, não é? Agora estamos a falar um bocadinho de séries, mas que eu falo de uma anime pela qual tenho um gosto muito especial, que é o Ghost in the Shell, que depois de uma versão do filme, enfim, o filme e a série não tem nada a ver uma coisa com a outra, a não ser ali uma vampiragem grotesca, pornográfica de Hollywood, de uma anime que é muito, muito bem feita, não é? Como são quase aquelas animes. Mas pronto, queria falar sobre o Ghost in the Shell, ou seja, falando sobre filmes, o que eu queria mesmo falar era sobre
sobre anime, um bocadinho sobre o conteúdo de anime, que é de facto uma coisa muito, muito avançada até para aquele período de tempo. A minha proposta seria essa, nós podemos nos falar Sim, então vou deixar já aqui o repto para a minha escolha seguinte, que talvez nos ajude até a fazer um ponto de situação, que é a anime que eu prefiro. E eu não sou um grande admirador de animes, que é o Ninja Scroll. Talvez porque seja uma boa oportunidade para nós falarmos sobre esta questão do fantástico. Sim. Se é fantástico, está ali ou não está ali, perto da ficção científica, porque a maior parte dos animes estão dentro do universo da ficção científica. E vão muito mais longe do que os filmes algum dia conseguiram ir. Absolutamente. Então, em termos narrativos, sim, têm níveis de delírio, delírio criativo absolutamente. Nós quando falamos sobre isso, não é? Porque é que eu gosto de animes, eu gosto muito de animes, e tem a ver com isso, ou seja, aquilo expande completamente. Mas expande não é pelo facto de ser anime, não é pelo facto de ser artificial, não é só narrativa, aquilo vai para lá. É isso mesmo, é a própria narrativa que vai muito mais longe do que qualquer proposta de um filme de ficção científica. Perceber o Sangoku, sempre achei uma palavra um bocadinho estranha, mas é a personagem. Eu sou do tempo do Conan, o rapaz do futuro. Eu também. Que belíssimo mas de facto são personagens tão complexas que para perceber a personagem tem que se perceber um contexto todo que foi criado num universo que está narrativamente num nível de criatividade completamente fora do que é habitual. E isso de facto é interessante na anime. Mas pronto, fica feito também o meu desafio. Até breve, Carlos Costa. Guilherme, até breve. Hoje fomos muito grandes, mas obrigado. Obrigado. Ficar bem. Amazing stories.